Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, o site da Carreta Agro pelo Brasil. O Senar Acre trouxe essa inovação para o estado este ano na Expo Acre, que completa 50 anos, a maior feira de agronegócios do estado. Eu recebo agora o José Filho, ele que é do mercado da carne de Tarauacá, da outra ponta do estado. O estado ele é dividido em áreas mais distantes, que ele é uma dessas partes também aqui do estado. Zé Filho, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e participar conosco deste podcast. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade. Parabéns aí a essa oportunidade que o Senar, a CNA nos proporciona na nossa Expo Acre 50 anos. Fala um pouquinho para a gente conhecer quem é o Zé Filho. O Zé Filho é um cidadão, pai de família, nascido e criado em Tarauacá, de família tradicional, 47 anos. Tenho formação em matemática pela UFAC, mas peguei sempre o caminho do empreendedorismo. Quando saí do emprego como empreendedor, depois eu virei patrão. Aí, como empreendedor, aí é daquele jeito, é um caminho árduo, mas é gratificante. Bom, o Zé Filho ele é de uma cidade conhecida por ter o maior abacaxi do mundo, por assim dizer, será? Pelo menos do estado né? Pelo menos eles falam, né? Zé Filho, você é do mercado, você falou em empreendimento, é do mercado da carne. Como é que surgiu essa ideia de montar esse empreendimento lá em Tarauacá, na região ali do Juruá, e como é que está o mercado, para a gente poder comparar também com os grandes centros? Assim, Vitor, em 2010, eu como pecuarista, eu tinha uma dificuldade na venda dos meus bois. Tinha um plantel de 2.000 bois, 1.800, e tinha essa dificuldade na venda porque os matadores locais era somente em cima do consumo da população das cidades pequenas. Maior cidade Cruzeiro, mas muito gado, né? Uma super oferta de gado e sempre você com um boi não conseguia pagar um banco, né? Você tinha um boi, mas não conseguia vender para pagar um banco. Então, assim, isso, a estrada saindo, me abriu a oportunidade de fazer um empreendimento onde não dependesse do dinheiro do acreano. Pelo contrário, nós pegássemos todo esse trabalho da porteira para dentro, essa proteína, mandar para outro estado, até outro país e trazer dinheiro. Então foi nessa ideia que a gente montou o frigorífico Cifado lá em Tarauacá. E aí, com isso também, agora surgiu a conversa, a proposta da Rota Rondon, né? Porque o que a gente está falando também, comparação com outros estados aqui, por exemplo, São Paulo, acaba sendo o que dita um pouco o valor do preço da carne, não é isso? Sem dúvida. Hoje o nosso mercado, ele é formado assim. Primeiro, o Acre tem uma carne especial e ela tenta competir como commodity. Então já é um fator que seria uma grande oportunidade numa união das nossas entidades com o governo, porque a nossa carne ela é para nicho de mercado. Nós não vamos concorrer com Rondônia, nós não vamos concorrer com Mato Grosso, mas eles não conseguem ter um produto que nós temos a pasto. Pelo sabor, pelo clima. Você vê o couro do nosso animal, não tem furúnculo, não tem nada. Para a indústria é um couro prêmio. Por quê? Porque nem bernes temos no nosso. Então o Acre é um lugar especial. Eu defendo que o Acre era para ter uma certificação até de cota Hilton exclusiva para a carne do Acre, que é justamente esse gargalo da briga eterna de produtor com o frigorífico. Mas hoje, na maneira como se encontra, na questão da commodity, ela vai competir com a carne do Mato Grosso, que está mais próximo do porto, então nós vamos ter sempre um desfavor, a não ser também que nós, a toda a classe une, estão falando na estrada para o Peru, onde ela tem, ao meu ver, sair por Cruzeiro do Sul, primeiro que é pela região do Juruá, que é a região pobre. Segundo, é uma região que, com a estrada, tendo a proteína animal, a banana, a farinha, o café, temos a soja e a madeira, ainda tem um lado social, que é tirar 3 cidades do isolamento. Zé Filho, fala pra gente, vocês têm uma dificuldade que é a questão do escoamento por conta da estrada, né? Que tem períodos e períodos naquela região por conta da estrada, que também é Tabatinga, dificulta isso. E acaba que a rota de fuga de vocês ali na região do Juruá acaba sendo o Amazonas, né? Pela proximidade. Não, não. A nossa rota, inclusive, ô Vitor, o Aldo Rebelo teve recentemente no Acre, gravou conosco, ele vai fazer uma agenda, inclusive, extensa no Juruá, para a gente puxar essa estrada
para que ela tenha justamente uma finalidade de tirar a região mais pobre do nosso estado e abrir oportunidades, tendo em vista que nós já temos uma estrada aqui por Brasileia. Sim. Fala-se em ferrovia, fala-se... A BR-364, como ela está hoje, com o processo de recuperação dela, está ficando legal, só está faltando dinheiro para se acelerar essa recuperação. A tecnologia do macadame hidráulico é perfeita. Então, eles acharam uma tecnologia, hoje não usa mais cimento, não usa mais barro, não usa mais areia, nada, é só brita, só pedra, e em cima o asfalto. Então, essa tecnologia está perfeita. O que nós precisamos é avançar nesse setor do Brasil com um projeto de desenvolvimento que esbarram em questões ambientais. Nós somos um país que mais preserva no mundo e, através de interesses internacionais, ONGs, tudo isso aí, brasileiros mesmos, eu não sei a serviço de quem, mas que tem muito recurso para eles participarem de congressos, isso e aquilo, e andando de costas para a realidade do mundo inteiro, inclusive os próprios países que financiam essas ONGs. Se pegarmos a Noruega, está ampliando a perfuração de petróleo nas reservas deles. Se pegarmos o Canadá, manda fertilizante para o Brasil de uma reserva indígena. Se pegarmos a Alemanha, em função da guerra na Ucrânia, reativou todas as usinas de carvão mineral, que é a maior fonte de poluição mundial, né? Inclusive desativando, explorando em áreas de matas intactas, tirando povoados, inclusive indígenas, para poder chegar. Então, assim, a questão da soberania, do desenvolvimento, ela é essencial em qualquer país. No Brasil, não. Essa estrada que passa por Pucallpa, ela já tem a rota, como você falou, Rondon. Euclides da Cunha já rabiscava nos seus livros, está lá, 100 e poucos anos. Um povo precisando sair do isolamento. A ilegalidade e pela falta logística, o Estado não se faz presente. Cruzeiro do Sul é o maior, aqueles municípios são os maiores corredores de tráfego pelos rios e pelos caminhos na mata. Como que seria para coibir? Com estrada. E que Estado é esse que é tão perverso ao ponto de não deixar, ao ponto de tomar gado de produtores e de madrugada vai com um aparato imenso e ele não consegue, num trecho de 100 quilômetros, onde não vai passar dentro de nenhuma reserva indígena, a não ser do parque, colocar uma guarita na entrada, no meio e no fim, com a tecnologia que tem hoje, drone e tudo, para que tenha somente a estrada e não tenha avanço de grilagem de nada? Então é uma incongruência isso aí e, na verdade, está servindo só para nos atrasar. Você não acha também que, com relação a isso, falta um pouco mais de pulso da nossa bancada federal? Porque a gente viu toda essa situação, todo esse seu relato, mas a gente não viu uma atuação mais efetiva da bancada. Você tem total razão, já se puxou muitos movimentos. E todo movimento que for puxado, se ele não for inclusivo com toda a sociedade, ele não vai ter sucesso. E começa pela própria sociedade civil. As entidades de classe, sindicatos, autarquias, associações comerciais, indígenas. Porque a gente vê muito falar em audiências públicas aqui, mas a impressão que passa é uma audiência pública para tratar do que será tratado na próxima audiência. E já teve várias. Mas o que acontece nas audiências públicas? Nós não temos um pacto. O que nós temos é um time fazendo uma audiência pública, depois tem um outro time fazendo a sua audiência pública, né? E o que a gente precisa? Sentar, ver uma tecnologia que é totalmente viável ser feita essa estrada, até porque o Peru tem interesse, todo o nosso povo do Juruá tem interesse, os 3 municípios isolados, Taumaturgo, Porto Volta e Jordão tem interesse, os empreendedores têm interesse e vai ser como vai salvar a nossa economia, né? E resolver um principal problema. Nos colocando no rabo, vai colocar na cabeça, ou seja, nossas plantas frigoríficas, por exemplo, Tarauacá, com a nossa planta frigorífica, está a 1.000 quilômetros do porto de Chancai, no Peru, um porto feito esperando a estrada. Aquilo ali é uma pressão, né? Agora, o que falta dos políticos? É sair de cima da religião. Meio ambiente não é religião. Meio ambiente é algo para que tenhamos uma convivência de desenvolvimento com a preservação dos nossos recursos naturais, nossas fontes de água, a valorização dos nossos minerais, né? Então, assim, na maneira que se coloca a ideologia, o meio ambiente, todos nós perdemos. Porque hoje a gente vê o ex-governador que tinha um projeto muito ambiental falando de café, mas foi quem criou várias reservas. Mas não vamos olhar para o pecado, não. Ele tentou um projeto errado, ele viu que extrativismo não se sustenta. Quem come coco é macaco, não é ser humano, né? Então é paca, é tatu.
Então, assim, ele viu que o extrativismo não se sustenta, é natural essa migração, né? Até os meios de comunicação deles estão caminhando. Agora, não basta só isso. O que que precisa? Como está no poder o governo deles, ele teria que ser o comandante desse desafio. Se errou lá atrás no caminho econômico, se corrija hoje. E muito bem se fala que nós entrevistamos outros produtores que acaba que todo mundo é empurrado para a pecuária, porque questão de dificuldade de escoamento. Então, o que acontece? Você cria gado que é muito mais fácil de transportar porque o gado anda. Você não precisa estar Nós não temos ramais, nós não temos estrutura, não temos política de produção. O que que é mais fácil? É fazer o pasto e colocar o gado lá. Deus vigia. E o Nelore é a bênção. É a oitava maravilha do mundo, é o Nelore. Né? E graças à pecuária, viu, Vitor? O Acre, que tem uma história linda, que brigou, derramou sangue para fazer parte do território brasileiro, história de Estado americano. Somente o Acre tem no Brasil. E é um né? do livro da fitosa, né? Não, hoje já está o Brasil inteiro, né? Mas foi um dos primeiros. Primeiros, né? Então, assim, o que acontece? Esse Estado, ele merece esse reconhecimento, esse desenvolvimento. Nós não podemos falar de meio ambiente para travar uma rota de desenvolvimento, onde toda cidade tem esgoto a céu aberto, jogando as fezes, o lixo das cidades, caindo no porto da cidade, dentro do lago, dentro do manancial, dentro do igarapé. Então, a verdadeira preocupação não é meio ambiente. A verdadeira preocupação é uma trava econômica imposta por ONGs, por grandes países, protegendo seus interesses. E Zé, como é que você vê também essa questão dessas mudanças? Teve a questão ano passado da França com impedimentos de exportação, né, reclamando que o Brasil não pode vender, aí depois abriu isso de novo. Tem essa questão do tarifaço. Como é que vocês enxergam isso? É assim, o nosso pecuarista ele tem que se informar um pouco mais. Esse tarifaço ele nunca me preocupou. Por quê? Porque nós temos a arroba mais barata do mundo. E por que eu nunca me preocupei? Tendo a arroba mais barata do mundo, a mais cara é a americana. O que ele faz? Ele vende a dele a $120, compra a nossa 40. Ele botou lá o tarifaço, mas na hora de validar, a carne foi a primeira a sair. Por quê? Porque é a carne barata que faz fluxo de caixa para eles. É simples essa conta. É matemático. Compra $40 e eles só compram o dianteiro nosso, mais barato ainda. Né? Aí faz lá os hambúrguer deles, tudo vira carne moída, vira lá os hambúrguer deles e tal, mantém o mercado doméstico e a carne deles vai a $120, trazendo divisa para o país. Então, nessa questão, na questão da França, é por interesse comercial. A França já tentou invadir o Brasil várias vezes, né? Pela Guiana, internacionalizar a Amazônia, né? Ele se contente com a Guiana francesa, mas não. Esse interesse internacional da França também tem um viés comercial muito grande. Um produtor francês, ele pelo governo, o subsídio dele é maior do que o animal dele que está no pasto. Então, olha o custo que é. E assim, se nós tivéssemos a metade da união que o francês tem, nós já tínhamos desenvolvido esse país através da pressão. Porque quando o povo vai para a rua que se une, se resolve. Eu vou dar um exemplo bem claro. A gente lembra muito bem da pauta ESG, Agenda 2030. Quando lá na França começou o movimento, soltar pinto na Champs-Élysées, na Torre Eiffel, soltar leitão, derramar milhares de litros de leite, tratores queimando pneu, fechou um mês de protesto, recuaram. Nunca mais se implantou essa agenda. Aí depois derrubou o ministro da Holanda, virou um agricultor ao ministro da Holanda. Depois na Grécia se espalhou em Portugal, se espalhou na Alemanha mesmo, em todo o entorno. Por quê? Quem é que vai substituir quem produz, irmão? Não tem jeito, o alimento é a base de tudo. Terra não se multiplica, né? Então, assim, é uma coisa que não se fabrica. E a população está aumentando, não tem controle de natalidade. A China que tinha, não tem mais, né? Então, assim, é o consumo e só tende a aumentar. E vamos ter que ter países para suprir esse consumo. E quem é que tem esse posicionamento? Que produz eficientemente, corretamente ambientalmente e com capacidade de dobrar e triplicar? O Brasil. Então, o que a gente precisa, Vitor, aqui falando, trazendo para o Acre toda essa questão. É nós pegar nossas autoridades políticas, esquecer a bandeira partidária, esquecer os erros e focar numa política. Desenvolvimento, com responsabilidade. Aí sim, aí um presidente da Apex soma. Não, presidente Lula, a nossa estrada tem que ser por lá. Ah, vai passar no certo de zona, não tem problema. Quantos parques nacionais, mundo afora, se tem BR, rodovias, em penhascos, em todo lugar. A gente entra num conflito porque, assim, existe a necessidade ambiental
existe, só que nós nos diferenciamos de outros estados, porque como a gente começou no início, você falou, a questão da extração era uma outra realidade, uma outra época do estado do Acre. E hoje em dia, de fato, como você também acabou de colocar, cresceu-se a população, então tem outras necessidades. A necessidade de alimentação é a primordial. Então, assim, precisa se sentar nisso com as autoridades que se entendam, porque tá aquele discurso só de meu mandato está à disposição Não, da isso população, é conversa fiada. não, Né? e o Jorge, hoje, pela o cargo e o governo que ele ocupa, ele era para ser o motor disso aí. Ele era para ser, com todas as falhas do passado, é conhecido como ele tem interesse político, o senador para ser campeão de voto, candidato a Senado. Por quê? Porque seria até um gesto de mostrar para a sociedade que ele falhou lá atrás, mas está Por buscando. favor, não me entenda que eu não estou defendendo ele. Aham. Mas como acriano, eu também sou muito crítico em relação a essa parte dos nossos políticos por conta disso. Ele poderia ser? Poderia. Só que aquela história, cada um está olhando mais para o seu do que, de fato, para o coletivo. Esse é o grande problema Esse é o no grande Acre. A nossa problema classe no Acre. política, ela entra na política para fazer patrimônio. Se você pegar a evolução do Estado em riqueza e pegar todos os impostos de renda deles quando começar na política, o Acre é mendigo. E eles são bilionários. Mas assim, ó, o que a gente busca? Alguém que capitaneie isso. E não seria alguém melhor que ele. Por quê? A ONG SOS Amazônia é vinculada a quem? Chico Mendes. Tem que sair de cima do caixão de Chico Mendes. Por que que ele é um ídolo falso para nós? Enquanto eles viverem com Miguel Scarcelo em faculdade, doutrinando, e a sociedade não o respeitando, só vai ter telespectador em São Paulo. Porque no Acre não é ídolo, é falso ídolo. E por quê? Culpa deles. A barbaridade que aconteceu, ninguém defende isso. Já teve suas punições e tem que ser rigorosa. Agora, temos que superar isso e temos que desenvolver. Isso aí, os índios, os indígenas lá de Cruzeiro que entraram junto com a SOS Amazônia, que um projeto de análise de uma rota, um projeto, viabilidade do projeto. Não seria nem para dizer que a estrada seria por lá, para ver a viabilidade. O melhor trecho, menor impacto ambiental, foi barrado por eles. Aí os índios ficam servindo de escudo para isso aí. O governo federal não tem recurso para atender suas demandas no que consta na Constituição. Vivem em área de risco, de fronteira, com os peruanos saqueando suas madeiras, o tráfico usando suas florestas como caminho. Quer dizer que a estrada seria pior que isso. Pelo contrário, seria a presença do Estado. Seria um royalty para o índio. Vamos sentar. Não, para passar essa estrada aqui vai ter um impacto. Beleza. Se paga pelo impacto. Ele tem que ser compensado. O americano, o índio americano não é compensado, o canadense não é compensado, o europeu não é bem compensado. No Brasil, nós não teríamos condições de compensar nossos índios. Vamos voltar um pouquinho para o nosso foco da carne, que a gente acabou se empolgando aqui na conversa, desviamos um pouco. Mas é porque tem a ver com a carne. Tá bem. Se sair a estrada, a carne dobra de preço. Entendeu? Que é a maior demanda do pecuarista. Sim. Com relação ao mercado, a produção, como é que vocês estão avaliando para esse período agora? Olha, agora falando internamente aqui do nosso estado, nós estamos num excelente momento para a indústria e para o setor pecuário. Né? Nós tivemos momentos críticos para o pecuarista, indústrias com pouca indústria, ou seja, pouca concorrência, indústrias até combinadas com pagando o aluguel de um frigorífico para ficar parado e ter sobra de boi, governos também que elevavam nas alturas a pauta do boi para que tivesse essa sobra de oferta para a carne ser barata para o cidadão. Mas hoje nós temos, só para você ter ideia, Vitor, nós temos indústrias cifadas, temos uma no Quinari, duas em Rio Branco e uma em Tarauacá. Todas quatro vão ter desossa, tá? Então, assim, vai dobrar sua capacidade de geração de emprego, de arrecadação, que a carne em carcaça é um preço, a carne embalada é outro, e o Estado ganha, o Acre ganha com emprego, a nossa rede de fornecedores, então move toda a economia, tanto que é o maior setor do Acre. O maior exportador do Acre é a pecuária, é um frigorífico que exporta, né? Então, assim, vai entrando, diversificando, perfeito. Mas nós não podemos marginalizar quem nos sustenta. Exatamente. Né? Tirando o governo federal, a maior participação de impostos é o da indústria da carne. E essa cadeia, aqui no Acre, hoje ela está num novo momento. Nossa indústria lá em Tarauacá está arrendada para uma multinacional, que está fazendo lá grandes investimentos, e isso também vai fazer pressão pela pergunta que você me fez da estrada,
Porque se já a estrada só tinha um fim social, o direito de ir e vir, Sim. né? Chegar um produto mais barato, a questão de saúde, mas agora também vai ter um fim econômico, né? Hoje, todo dia sai uma carreta de carne de Tarauacá para fora do estado, Olha que legal. trazendo divisa. Então isso aí já está em torno de quê? Diariamente, Tarauacá está contribuindo para o estado, trazendo todo dia R$ 500 mil. Na verdade, dá 7 carretas por semana. Por quê? Porque vai dar 6 de carne e uma de subprodutos. Ui. Era um dinheiro que não tinha, Sim, já vai circular, já renda. né? Por quê? Porque produziu essa carne aqui, mas o dinheiro veio lá de fora. Nem veio do governo federal, nem da aposentadoria de ninguém no nosso estado e nem do comércio local, né? Algum cliente fora pagou para chegar lá. E aí, assim, isso é o começo. Vai passar para 200, vai passar para 300, tem um plano de expansão para passar para 500, tem um plano da desossa. Então é um excelente momento. O Murilo aqui no Frigo Nosso está com a sua desossa em 60 dias pronta. Imagina nós exportarmos para a China do Acre. Aí sim, entendeu? Então a indústria da carne no Acre, o pecuarista, ele cabeça fria, tempos difíceis são, mas no Brasil sempre foi difícil, mas vai chegar o momento da valorização, porque a partir do momento que se tem concorrência, o livre mercado proporciona isso. Sim. Zé, nós estamos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria deixar espaço para você fazer suas considerações finais com relação a quem nos assiste, a expansão, o mercado do Acre, para as pessoas entenderem e investir também aqui, né? Sem dúvida, e eu quero deixar um recado aí, primeiro agradecer aí a CNA, a você, toda a equipe aí que se deslocou de longe para estar com tive na imersão da carreta. E assim, eu quero deixar um recado para a sociedade e outro para o pecuarista. O pecuarista, nós temos que se unirmos. Isso é um foco. E a nossa sociedade tem que admirar quem empreende desse estado. Tá aí, governo não tem concurso, não tem nada. A solução para os nossos filhos é através do empreendedor, ou que seja da cidade ou que seja do campo. É ele que vai dar oferta de trabalho. Então nós temos que ter esse ambiente favorável para esse setor do empreendedorismo para poder melhorar a nossa vida. E na medida que se combinar isso aí com regras desburocratizantes, muita normativa, muita instrução, muita isso e aquilo, ele facilita a vida de quem quer empreender, que isso tudo vai gerar impostos, vai gerar caixa que o governo vai investir onde tem que ser investido, educação, segurança, saúde, principalmente, em BRs, em ramais, né? E o empreendedor trazer divisas e gerar oportunidades. Mas eu sou um cara muito otimista com o Acre, eu sempre olho pelo lado bom. O Acre é um estado que, ainda mais quando eu viajo, que vejo em outros estados grandes estruturas, mas não tem nenhum estado que tenha mais oportunidade que o Acre. Nós só precisamos que o setor público entenda isso, onde ele desregulamente, onde ele crie um ambiente para que esse estado seja explorado de maneira correta e venha próspero, que é para que a gente tenha o direito de criar nossos filhos e netos nas nossas próprias cidades. Senão nós vamos ter que estar aqui falando com o menino longe, porque a oportunidade está lá e não aqui. O nosso sonho, eu trabalho incansavelmente nesse movimento de desenvolvimento, não só meu, não só do meu negócio, como da minha região, como da minha cidade, do meu estado. Para quê? Para que eu tenha o direito de ver meus netos aqui crescerem, minhas filhas terem oportunidade aqui, meus filhos, e assim também do próximo. Obrigado, Zé, pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado, eu que agradeço. Olha, essas e outras conversas de quem faz acontecer no agronegócio do estado do Acre, você pode conferir nas redes sociais e no site da Carreta Agro pelo Brasil e o Senar Acre também. Nós ficamos por aqui e voltamos em outro momento com outros entrevistados para falar desse desenvolvimento no Acre. Até mais!